Em nosso estudo de hoje, eu quero abordar 8 características do servo de Deus. 8 características de um homem, de uma mulher de Deus. É um ensinamento muito precioso, amados. Muito precioso para todos aqueles que querem crescer, para todos aqueles que querem viver segundo a vontade do Senhor. Eu sei, amados, que muitas vezes parece que a palavra do Senhor é um tanto quanto repetida. Mas já falou a respeito de algum desses temas no decorrer da semana, do ano, enfim? Sim, é assim mesmo. A palavra do Senhor deve ser inculcada em nossa mente. E esse inculcar, irmãos, é decorar. É guardá-la de fato dentro do nosso coração. E você só decora algo, só consegue inculcar algo quando você lê repetidamente ou quando você passa horas e horas meditando para que possas assimilar a verdade do Senhor. A palavra de Deus nunca é repetida, mas ela, a cada dia que passa, ratifica a nossa fé, confirma a nossa fé. Amém? E hoje nesse estudo nós queremos confirmar a nossa fé. Talvez fazermos um checklist da nossa vida com Cristo Jesus e vermos se esses 8 pontos que serão citados, se estão ok, com aquele sinal de ok na nossa caminhada. E se porventura algum desses pontos precisa de uma revisão, de um conserto, nunca é tarde. É preciso sim reconhecermos que somos falhos em alguns aspectos da nossa vida e buscarmos a correção no Senhor, buscarmos a direção de Deus e adequarmos de fato a nossa vida à vontade do Senhor. Amém, queridos? Glórias a Deus por isso. Nós vamos orar. Deus de amor, eu quero pedir que Tu venhas falar conosco dessa noite. Venha nos dar a revelação da palavra. Ó Senhor, fala aos nossos corações para que nós possamos sair deste lugar ainda mais certos da Tua presença na nossa vida e da forma que nós devemos agir para que Teu nome seja honrado e glorificado. Prepara-nos, ó Deus, para que cresçamos na Tua presença e vivamos a Tua verdade. Espírito Santo de Deus, move neste lugar, é que eu te peço em nome de Jesus. Amém, Senhor. Aleluias. Vamos abrir nossas Bíblias no Salmo capítulo 15, é Salmo de Davi. Salmo capítulo 15, a partir do versículo 1 diz: Quem, Senhor, habitará no teu tabernáculo? Quem há de morar no teu santo monte? O que vive com integridade e pratica a justiça, e de coração fala a verdade. O que não difama com sua língua, não faz mal ao próximo, nem lança injúria contra o seu vizinho. O que aos seus olhos tem por desprezível ao réprobo, mas honra aos que temem ao Senhor. O que jura com dano próprio e não se retrata. O que não empresta o seu dinheiro com usura, nem aceita suborno contra o inocente. Quem deste modo procede não será jamais abalado. Oh, glórias! Quem desse modo procede não será jamais abalado. Esta é a verdade do Senhor para as nossas vidas. A pergunta que Davi faz: quem, Senhor, habitará no teu tabernáculo? Quem, Senhor, estará na presença do Senhor? Quem, Senhor, andará contigo? Quem, Senhor, será envolvido pelo teu Espírito? Quem, Senhor, receberá a tua direção, receberá o mover da tua graça, receberá as tuas bênçãos? E a resposta vem. E é essas respostas que nós vamos observar agora e vamos meditar um pouco a respeito delas. Amém? A primeira resposta é: anda em integridade no caminho certo. É o versículo 2. O que vive com integridade e pratica a justiça. Amados, praticar a justiça, andar no caminho do Senhor, é uma das qualidades reservadas àqueles que são fiéis ao Senhor. Se nós somos fiéis ao Todo-Poderoso, nós teremos uma vida íntegra. Vida íntegra, irmãos, é aquela vida correta, é aquela pessoa direita, é aquela pessoa que você não se preocupa porque sabe que ela é honesta em todo o seu proceder. Você pode dar ouro em pó a esta pessoa que ela há de devolvê-lo aquilo que recebeu. As suas ações são dignas, as suas ações são corretas. Esta é a pessoa que anda em integridade.
Aquele que anda no caminho reto. O caminho reto é o caminho bom, é o caminho agradável, é o caminho no qual o servo de Deus deve andar. E vale ressaltar, irmãos, que quando há falta de integridade, quando a pessoa torna-se desonesta, ela torna-se falha, ela perde a comunhão com o Senhor. A qualidade que nós precisamos carregar em nosso coração é a qualidade semelhante àquela de Cristo. E Jesus foi íntegro em todas as suas ações, em todos os seus atos. Nós não podemos justificar atos pequenos, atos falhos pequenos. Mas esse ato é pequenininho, não tem problema. Foi um deslize pequeno. Eu fiz isso porque se eu não fizesse isso. Eu agi desta forma, talvez um suborno, por exemplo. Eu subornei, eu dei um pouco de dinheiro à parte, porque se eu não fizesse isso, meu prejuízo seria muito maior. Meu prejuízo seria muito maior. Queridos, a pessoa íntegra é aquela que recebe, por exemplo, uma multa de trânsito e não vai subornar o guarda. Ele arca com as suas consequências. É aquela que recebe uma notificação qualquer, não vai tentar subornar o fiscal, mas vai e honra a sua parte, que é acertar a situação e cumprir o seu dever. E nós temos visto que nesses últimos tempos, amados, aqui no Brasil as coisas tornaram-se tão assim, tanto louca, um tanto quanto fora da realidade, em que as pessoas já não primam pela honestidade, já não buscam a honestidade. É mais fácil você ser mentiroso, é mais fácil você dar um jeitinho, é mais fácil alguém fazer alguma coisa do que você ser honesto. Mas a nossa qualidade como servo do Senhor, queridos, é vivermos em retidão, em integridade, é praticar a justiça, mesmo que essa prática da justiça tenha um custo na nossa vida, seja ele financeiro ou em outro aspecto qualquer, mas é melhor sermos fiéis ao Todo-Poderoso, é melhor sermos honestos em todas as áreas da nossa vida. Amém? Não abramos concessão para o diabo. Não abramos portas, mesmo que sejam pequeninas. O diabo é gigante, mas o diabo também é pequenininho que cabe numa brecha. Entenda isso. As coisas pequenas são suficientes para que ele entre, para que ele toque em você, para que ele traga dano à tua vida. Não olhe apenas para as coisas grandes, mas olhe também para as coisas pequenas, porque tanto na grande quanto na pequena, se houver a desonestidade, o uso errado daquilo que você tem, certamente o maligno há de roubar a tua paz e um monte de coisas mais. Aqueles que são íntegros são fiéis ao Senhor, e esta é uma qualidade do homem de Deus. Amém? A segunda característica de um servo de Deus: ele pratica a justiça e faz o que é certo. Ele pratica a justiça e faz o que é certo. No versículo 2, o que vive com integridade e pratica a justiça. Aleluias. Essa segunda qualidade, ela é muito parecida com a primeira, muito próxima da primeira, mas aqui já aponta para a justiça. Amados, nós precisamos agir com justiça em todas as áreas da nossa vida. Nós não podemos dar o luxo, se isso é um luxo, de sermos injustos, de agirmos de forma errada, de abrirmos concessão para que, algum jeito, nós venhamos a burlar aquilo que é lei, aquilo que é certo, aquilo que é correto. A justiça, queridos, ela é comum ao Senhor. A Bíblia nos diz que Deus é justo. E nós precisamos ser justos. E essa justiça abrange diversas áreas da nossa vida. Você precisa ser justo com teu amigo, com teu patrão, com tua família, com tua esposa, com o reino de Deus acima de tudo. Com o patrão, por exemplo. Vamos olhar pelo aspecto do empregado. Se alguém te contrata e ele se propõe a te pagar um salário, você está doando 8 horas, no mínimo, do teu dia para o teu patrão.
Consequentemente, tens que honrar o teu patrão. Você tem que ser justo, receber o teu salário. Ah, mas o salário é pequeno. O salário é pequeno, o salário mínimo do Brasil é uma vergonha. Mas você submeteu-se a esta condição. O teu patrão disse, eu te pago um salário mínimo. Você tem que ser justo e honrar a tua parte no acordo. Não tem aquela história, porque eu recebo pouco, eu vou enrolar, eu vou ficar escondido, eu vou fazer de qualquer jeito, meu salário é tão pequeno, e é tão comum nós ouvirmos isso. As pessoas falam assim, pelo tanto que eu recebo, ainda faço muito. Não, o teu patrão não te contratou para você fazer 50%, ele te contratou para você fazer 100%. 100% daquilo que ele exige. E esta é a verdade. Não importa o tamanho do teu rendimento, não importa o tamanho do teu salário, mas se você submeteu-se a alguém, deu a tua palavra a alguém, tu precisa ser justo tal qual Deus é justo e honrar a tua palavra. Tem que honrar, meu querido, tem que honrar. Esse é um dos aspectos, irmãos, que nós podemos aplicar a justiça na vida do servo de Deus. Ele tem que ser justo nesse aspecto. Aí vem a justiça com a família, ser justo com a família. Enfim, diversas áreas se aplica a justiça do Senhor. O fato é que nós não podemos ser injustos. Nós não podemos ser injustos. A prática da palavra de Deus é uma necessidade na nossa existência. E se porventura nós agirmos de forma contrária àquilo que Ele fala, nós não estaremos agradando o Todo-Poderoso. Queridos, voltando ainda a essa questão dos empregados e empregadores. É certo que há empregadores que são injustos, claro que há, com certeza. Mas, se ele te propõe um valor, você tem que olhar para o teu coração. É para a tua vida com o Senhor Jesus. E você tem que honrar o teu acordo primeiro com Deus. Porque o Senhor te chamou para viver a justiça dEle. E se nós fomos chamados para vivermos a justiça do Senhor, nós temos que praticar esta justiça. Amém, queridos? Glórias a Deus. Terceira característica do servo de Deus, de um homem, de uma pessoa que anda com Deus. Ele fala a verdade, ele não mente. Irmãos, a mentira é um dos maiores pecados que hoje nós encontramos no meio da sociedade. Mente-se em todas as áreas, em todos os aspectos. Até coisas que não precisaria de mentira, é mais fácil mentir do que falar a verdade. A mentira tornou-se um mal no meio da sociedade. E é comum, queridos, nós vermos as pessoas falando que a mentirinha é insignificante, nada a ver, o que é que tem? Nada a ver. É muito comum nós ouvirmos as pessoas tentando justificar suas mentiras. Mas uma coisa é certa, irmãos, o Senhor não justifica mentira, seja qual for a mentira. O Senhor Deus não justifica. Se você mente para o teu pai, é mentira. Para o teu empregador, é mentira. Para o teu vizinho, é mentira. Para a esposa, é mentira. Enfim, não importa para quem você solte uma mentira ou conte uma mentira, não importa o tamanho ou a gravidade da mentira, ela continua sendo mentira. E há um texto que todo crente conhece. Quem é o pai da mentira? O diabo. A Bíblia diz que o diabo é o pai da mentira. Talvez nós não consigamos entender como se aplica essa história de diabo e pai da mentira. Olha só, queridos. A partir do momento que a pessoa mente, ele perde a filiação com Deus. E automaticamente torna-se filho das trevas. Eis a verdade. Mas foi uma mentirinha tão insignificante, tão inocente. Pois é, se morrer com ela sem confessar, certamente não herdará os céus. Não herdará os céus. Mentira é muito sério, irmãos. Muito sério. Sem contar as consequências sociais. Por exemplo, quando a esposa mente para o esposo, é difícil o esposo acreditar na esposa. E vice-versa. Quando o filho torna-se mentiroso, e muitas vezes mentiroso contumaz, quando o filho torna-se um mentiroso contínuo, como acreditar? Tudo que ele fala para você, você já fica assim, será que está falando a verdade? Será que fala a verdade?
você perde a confiança, perde o crédito. Se com o homem é dessa forma, imagine com Deus. Já que Deus é justo, ele perde a salvação. Irmãos, mentira é coisa do cão, é coisa do capeta, não é coisa do servo de Deus. O servo de Deus tem por característica falar a verdade, nada além da verdade, somente a verdade. E seja qual for o custo da verdade. Eu sei, queridos, que falar a verdade muitas vezes torna-se caro. O certo é o seguinte: ser verdadeiro, ser honesto, é muito difícil no meio de uma nação desonesta e corrupta. Muito difícil. Falar a verdade tem um preço que muitas vezes é caro. Muito caro. A verdade pode fazer você perder o emprego. A verdade pode fazer você perder uma família. A verdade pode fazer você perder alguma coisa que você considera importante. Mas como viver sem ela? Como viver sem ela? É melhor você receber as consequências dos atos errados por falar a verdade hoje, aqui nesta terra, do que continuar com os atos errados guardados e, em cima de uma mentira, continuar vivendo. E no dia eterno, prestar contas ao Todo-Poderoso e ouvir aquela expressão que ninguém quer ouvir: malditos, apartai-vos de mim para o fogo eterno. Quem quer ouvir essa expressão? Ninguém quer. Mas é preciso falarmos a verdade. Nós temos que ser sinceros, amados. A sinceridade, ela faz parte da vida do homem de Deus, da mulher do Senhor, do adolescente de Deus, da criança do Senhor. E nós primamos por isso, ensinar os filhos sempre a falar a verdade. E o Senhor quer que nós também falemos a verdade como seus filhos. Irmãos, não nos deixemos enganar pelo diabo, mas a pequena mentira pode te levar para o inferno. Fique atento a isso. Amém? 8 características de uma pessoa de Deus. Primeiro, ela é íntegra. Segundo, ela é justa. Terceiro, ela é verdadeira. Ela é verdadeira. E quarto, não é difamador, não fala mal do próximo, não é fofoqueiro. Versículo 3. O que não difama com a sua língua, não faz mal ao próximo, nem lança injúria contra o seu vizinho. Oh, glórias! Esta é uma das qualidades de um homem, de uma mulher cheia do Espírito Santo de Deus. Queridos, quantos vocês conhecem que na igreja é cheio do Espírito Santo do Senhor, mas lá fora tem uma língua, como dizem, quando morrer é um caixão para ele e outro para a língua, mas dentro da igreja, cheio do Espírito Santo de Deus. Não é assim? Conhece algum? Geralmente nós conhecemos alguém. Nós temos que ter cuidado para que nós não sejamos esse também. Temos que vigiar bastante. Mas, amados, é uma situação difícil nesse país que nós vivemos não difamar. É comum daqueles que moram no Brasil falar mal dos nossos políticos, até porque eles dão lugar, infelizmente. Eles dão lugar. E você acaba tornando-se um difamador. E você, de forma até inconsequente ou involuntária, torna-se um difamador. É por isso que o Senhor nos diz que devemos vigiar. A vigilância, irmãos, ela precisa ser muito profunda, muito grande na nossa existência. Porque até em situações comuns na nossa vida, nós podemos ser um difamador. Quando você não gosta do prefeito, por exemplo, aí você fala mal do prefeito. A nossa política nacional, que só a misericórdia de Deus, que prato cheio para falar mal. Até porque nós, de certa forma, recebemos as consequências dessa má gestão do nosso país. Só que não vigiamos o suficiente. Aí falamos mal do presidente, falamos mal do deputado, do senador, falamos mal do governador, dos deputados estaduais, falamos mal do vereador, falamos mal do prefeito. Só a misericórdia de Deus. Só estou apontando um dos aspectos da difamação que é muito comum. E quase todos estão nesse barco. Temos que vigiar, gente. A Bíblia diz que devemos orar pelas nossas
autoridades. Não mandou difamar as autoridades, orar pelas autoridades, para que eles sejam alcançados pela graça do Senhor, para que o Espírito Santo toque nesses corações. Mas, além de difamar, falar mal das nossas autoridades, é como o homem falar mal do próximo. Você tem um vizinho, você não gosta do vizinho, você fala mal do vizinho. Fala mal do patrão. Você fala mal de todo mundo, fala mal do pastor. Aquele pastor Elias, oh misericórdia, aquele homem é não sei o quê. E falam mal do abençoado do pastor Elias. E falam mal. Ah, mas só tem uma palavra, parece que carrega um porrete na mão, um martelo na mão. Só sabe dar cacetada na cabeça da gente. Não fala pra gente que nós vamos ficar ricos, não fala que nós vamos ter um carro bom, não fala que nós vamos ter uma mansão, só dando cacetada na cabeça. Pode ser que isso seja uma verdade. Não estou julgando ninguém, claro. Isso aqui é apenas uma conjectura, apenas um exemplo. Amém? Mas quantas vezes ouvimos as ovelhas falarem mal dos pastores? Fala mal mesmo, de fama legal. De fama legal. É preciso muito cuidado. Muito cuidado. Outra pessoa que sofre muito na mão dos crentes que são empregados, o patrão. Poucos falam bem do seu patrão, porém é seu patrão que paga o seu salário. Mas poucos falam bem do patrão. Poucos. Poucos têm uma palavra boa a respeito do patrão. Eu tenho um estudo no qual eu falo, se você não está satisfeito com o teu serviço, peça conta. Peça conta, saia do trabalho, mas não peque, não peque. É melhor assim. Não está satisfeito com o teu serviço, acha que você pode ganhar mais? Peça conta, vai procurar uma nova porta. E se você for fiel, o Senhor vai te honrar. Claro que vai te honrar. Mas não entre nessa associação com as trevas, nessa associação com o diabo, porque a consequência é terrível. Amém? Crente fofoqueiro. Crente fofoqueiro. Misericórdia. Queridos, a fofoca é do cão. A fofoca não é do servo do Senhor. E se porventura você conhece um crente que gosta de falar da vida dos outros, e geralmente fala mal também, o fofoqueiro nunca fala bem, geralmente fala mal, é uma espécie de difamação que ele leva para todo mundo. E se o camarada se diz crente, pode repreendê-lo, repreenda em nome de Jesus. Repreenda, corrija-o. Nós não podemos ser concordantes com o pecado. Há um texto bíblico que eu não anotei, até porque me veio à memória agora, que diz que nós não podemos ser concordantes com o pecado. Porém, se você sabe que o irmão está no pecado, vá e fale a ele. Se ele não consertar, chame outra pessoa, vá e fale. Se ele não consertar, deixe a sua própria sorte. Nós não podemos ouvir, queridos, o cara falar mal, ou difamar, ou fofocas e coisas assim, e concordarmos. Repreenda. Fale com o camarada que ele está em pecado. Fale com essa pessoa que ela está no pecado e precisa de um conserto urgente com o Todo-Poderoso. O servo de Deus, cheio do Espírito Santo, ele não é difamador, ele não fala mal do próximo, nem tampouco é fofoqueiro ou mexeriqueiro, seja a palavra que seja dada a isso. Aqueles que gostam de boatos. E eu quero fazer referência a um método de boato que é muito comum. Os mexeriqueiros das redes sociais. As redes sociais, de certa forma, são bênção. Você pode levar a palavra de Deus, você pode ajudar as pessoas, você até ouve as pessoas. Elas podem ser canal para que você abençoe. Mas há um número tão grande de pessoas que usam as redes só para disseminar boatos e mexericos. Tudo quanto você for postar nas redes sociais, se você não tiver certeza, procure confirmar se é verídico. Procure confirmar se é verdadeiro. Procure confirmar. Deixe-me dar um exemplo para vocês, e esse é muito atual. Saiu nas redes sociais há pouco tempo que estaria chegando 1.800.000 muçulmanos para o Brasil. Eram acho que 13 navios de muçulmanos. Está aí todo mundo falando isso. Um monte de pastores pregando isso nos altares.
Quando você vai fazer uma pesquisa, você descobre que é boato. Não existe isso em lugar nenhum. Não existe. Mas só que o crente, ele gosta dessas coisas. Aí ele vê aquilo ali, ele passa para frente. Aí o outro vê, passa para frente. Mas não vai averiguar. Quando chegou no meu perfil, a primeira coisa que eu fiz foi olhar. Fui lá, digitei no Google 1.800.000 muçulmanos. Só isto. Aí apareceu o G1, dizendo que era notícia falsa. E mais uma série de sites de credibilidade, afirmando que essa notícia era falsa, era um boato. Só que as pessoas disseminam isso. Cuidado com os boatos virtuais, eles continuam sendo pecado. Da mesma forma, se você não tem certeza, não leve à frente. Precisamos consultar a fonte de tudo que nós falamos ou compartilhamos. Número 5. Não concorda com o perverso. Amém? O servo de Deus, o homem de Deus, não concorda com o perverso. Versículo 4. O que aos seus olhos tem por desprezível ao réprobo, mas honra aos que temem ao Senhor. Amém? Na versão Nova Tradução na linguagem de hoje, versículo 4. Ele despreza aqueles que o Senhor rejeita. Queridos, se alguém vive na prática do pecado, nós temos convicção plena que o Senhor o rejeita, porque o Todo-Poderoso não compactua com o pecado. Nós não podemos compactuar da mesma forma. Você pode até ter um convívio com esta pessoa, você pode até andar com esta pessoa, mas com muitos limites. Você não pode ser próximo, porque se você for muito próximo, você vai se contagiar. Há um ditado que diz: diga-me com quem andas e eu direi quem és. Conhece esse ditado? Já ouviram falar? É mais ou menos assim. Se eu passo a andar com uma pessoa que tenha má índole, se você me vê andando continuamente com uma pessoa que não é do bem, o que é que você vai imaginar a meu respeito? Que eu faço as mesmas coisas? Que eu sou concordante com as práticas daquela pessoa, daquele cara que anda no pecado? Eu não posso, irmãos, andar desta forma com essas pessoas. É o jugo desigual. O jugo desigual. Você sabe o que é jugo? Quem sabe o que é jugo? Ninguém sabe o que é jugo? Já ouviram falar de canga? Aquela coisa que colocava no boi? Jugo é canga. Jugo é canga. Aqui na nossa região chama-se de canga. Em outras chama de jugo. A Bíblia trata como jugo. Não é julgo, é jugo. O jugo, queridos, você coloca entre um boi e outro boi. São dois animais do mesmo porte, com a mesma força, e os dois dividem o peso que vai pendurado na canga, que vai pendurado no jugo. E os dois andam juntos, levando o peso. É por isso que o Senhor diz que seu jugo é suave e o fardo é leve. Amém? Muitas vezes nós confundimos um pouco. E nós não podemos ter esse jugo, essa canga, com o ímpio, com o perverso. Porque é uma coisa ficar meio assim. E se ela fica desigual, com certeza que vai perder somos nós. Amém? Nós não podemos concordar com o perverso. O servo de Deus não é concordante com as práticas más. Número 6. Honra a palavra mesmo com prejuízo próprio. Versículo 4 do Salmo 15. Mas honra aos que temem ao Senhor, o que jura com dano próprio e não se retrata. Amém? Na outra versão diz: ele cumpre o que promete, mesmo com prejuízo próprio. Queridos, essa parte é um tanto difícil também. Honrar a palavra é complicado. Honrar a palavra, irmãos, é você falar que A é A. E daqui a 2 anos, A continua sendo A. Ou seja, você tem que falar uma coisa e garantir aquilo que você faz. A tua palavra tem que ser firme, sólida, para que tudo quanto você fale,
Mesmo que você venha ter prejuízo em consequência da tua afirmação, você vai arcar com os prejuízos, porque você não volta atrás da sua palavra. A sua palavra é reta. É assim, irmãos. É dessa forma. Nós precisamos ser honrados na nossa palavra. Honrados. Nós precisamos ser pessoas que falem algo e as pessoas tenham convicção plena que é verdade aquilo que nós falamos. E não precisa de uma testemunha, porque daqui a 6 meses, quando questionados a respeito de alguma situação, você vai falar: não, eu falei dessa forma, e é dessa forma. A nossa palavra precisa ser honrada. Honrada, irmãos. Hoje ninguém confia em ninguém, claro que não. Nós precisamos de testemunhas para os nossos negócios, para tudo quanto você faz. Se você compra uma casa, precisas de testemunha no recibo. Sim, é desse jeito. Mas a nossa palavra deveria ser uma só. Você vendeu algo para alguém, nós não precisamos que eles tenham testemunhas, porque a nossa testemunha é o Senhor. Entendeu? Eles podem até pedir testemunhas, mas aquilo é indiferente para você, porque você tem uma só palavra. E a palavra nossa tem que ser uma. Sim, sim, não, não. Amém? Sim, sim, não, não. O que vem além é do diabo. É do diabo. Então esta é a verdade do Senhor para as nossas vidas. E esta precisa ser uma qualidade do homem de Deus, do homem do Senhor. E olha, queridos, não existe justificativas para você torcer a tua palavra. Só quando você erra, claro. Você afirmou algo, você descobriu que estava errado, você vai se retratar, evidentemente. Mas as pessoas que são honradas se retratam, claro, procuram consertar aquilo que falaram errado, evidentemente. Mas se você afirmou algo e aquilo é correto, você vai morrer reafirmando, ratificando a tua palavra, confirmando a tua palavra. Assim precisa ser o servo de Deus. Amém? Assim precisa ser o servo de Deus. Sétima qualidade, sétima característica de uma pessoa que serve ao Senhor: não empresta dinheiro a juros. Não empresta dinheiro a juros. Irmãos, emprestar dinheiro a juro é contra as leis da nossa nação. Servo de Deus que é agiota, ele já é mal visto pela lei do nosso país e com certeza ele não é servo de Deus. Ele tem o nome de servo de Deus. Aqui certamente ninguém empresta dinheiro, até porque nós é que precisamos de dinheiro emprestado. Mas essa palavra vai ficar na internet. E eu tenho certeza absoluta que um dia um agiota vai ouvir eu falando isso para você. Agiota, tu precisas de Cristo Jesus. Tu precisas consertar a tua vida com Jesus. Você está em pecado. E se você morrer hoje desta forma, você vai para o inferno. Essa palavra é para você, agiota. Ou para você que quer emprestar dinheiro com usura. Fique atento, porque a palavra de Deus te condena. Amém? Vamos para o texto? Salmo capítulo 15, versículo 5. O que não empresta o seu dinheiro com usura. Olha só. O que não empresta o seu dinheiro com usura. Essa é a qualidade do servo do Senhor. Ele não empresta o seu dinheiro com usura. Você pode até emprestar. Não é errado você emprestar seu dinheiro para alguém e você suprir a necessidade de alguém. Mas você não pode viver disso. Cobrar também o juro que é comum à poupança não é errado. Você está apenas mantendo o valor que você repassou à pessoa. Você vai receber, você emprestou, vai receber aquilo que a inflação comeu no período. Isso também não é errado. Mas você fazer disto uma prática é errado. Você não pode fazer disto uma prática. Até porque quem faz isso é a Caixa Econômica e os demais bancos. Amém? Você pode até emprestar quando alguém tem necessidade. Ô irmão, me empresta aí. Eu vou te pagar a taxa da poupança. Ou quanto você vai me cobrar? Você pode até falar: irmão, eu vou te liberar os juros. Ou, com justiça, me paga a taxa da poupança.
me paga a taxa da poupança. Amém, é correto, não é errado, não é nesse aspecto. Mas quando você sabe que a taxa da poupança é 0,5% e você empresta a 2%, a 3%, você está sendo infiel a Deus. Você está querendo viver disto. Além de ser errado aos olhos da lei do nosso país, você está errado diante do olhar do Todo-Poderoso. Amém? Fique atento a essa realidade. Isso também se aplica àqueles que querem pegar o dinheiro, claro. Eu sou servo de Deus, mas eu estou precisando de dinheiro, eu vou pagar 5% só porque eu preciso. Também não é correto. Você estará alimentando o agiota. Você estará no outro lado da moeda, como falamos. Você estará do outro lado da moeda, fazendo alguém andar no caminho errado. São os dois lados. Quando você empresta e quando você pega. Quando você empresta com juros que não é a realidade, você está dentro da usura, você tornou-se agiota. Quando você pega, você está beneficiando o lado errado, que aquela pessoa não deveria estar fazendo isso. Amém? São os dois lados da questão. Ele errou, mas você foi atrás dele. Você é concordante com o erro, é concordante com o pecado. É o lance do jugo, é o lance da canga. É mais uma vez a canga, o exemplo de Cristo entrando em cena. Cuidado com esse jugo desigual. Cuidado com o jugo desigual, irmãos. Amém? Oitava característica de uma pessoa que anda com Deus. Oitava característica. Ela não aceita suborno e não testemunha contra o inocente. Versículo 5. Deixe-me ler todo o versículo 5. O que não empresta o seu dinheiro com usura, nem aceita suborno contra o inocente. Quem deste modo procede, não será jamais abalado. Aleluias, glórias a Deus. Irmãos, outra questão difícil. Nós vivemos num país em que determinadas funções ou profissões, ofícios, nós vivemos num país em que determinados ofícios, profissões, estão profundamente ligados ao suborno, ligados à corrupção. Há profissões que, se você não participar desse quadro de suborno, da corrupção, você não consegue viver, você não consegue andar. Não é profissão para o servo de Deus, não é profissão. Nós precisamos entender, queridos, que o nosso meio de vida não justifica o pecado que ele produz. Mas é a minha profissão. Não justifica. Eu sou médico, mas eu faço aborto. É minha profissão, eu sou médico. Não justifica o assassinato. Amém? Enfim, e vai por aí. A profissão, irmãos, a profissão de alguém não o justifica diante do Senhor. Não o justifica. É melhor a pessoa perder uma fonte de renda muito grande. E eu conheço pessoas que não conseguiram crescer profissionalmente porque não se deixaram corromper. Não deixaram se corromper porque foram fiéis ao Senhor. Quando chegou a corrupção, quando chegou o suborno, essa pessoa disse não. Preferiu ser fiel ao Todo-Poderoso. E nesse aspecto, queridos, tanto aqueles que recebem quanto aqueles que subornam, ambos estão na prática do pecado e estão distanciados do Senhor. Não há meio termo nessa questão. Mas eu sou pastor, mas se eu não fizer desta forma, como é que minha igreja vai crescer? Minha igreja precisa crescer, a minha igreja precisa construir, a minha igreja precisa isso. Aí você vai e entrega a tua igreja para o diabo. Ao aceitar, irmãos, ajudas de uma forma que não seja lícita. Deixa-me citar uma forma de crime que é muito comum em nosso Brasil. É a igreja que vende os votos na época da eleição. O pastor vai e faz um acordo com o político. Aí o político coloca piso na igreja, coloca telhado na igreja, forro, dá equipamentos de som. Olha só, é a corrupção que entrou na igreja.
É a corrupção. Ah, mas pastor, se eu não fizer dessa forma, como é que eu vou fazer o templo? Como é que nós vamos conseguir o templo? Boa pergunta, não é? Sabe qual é a resposta? Porque tu não confias no Senhor. Se confiasse no Senhor, Deus providenciaria os meios e você não precisaria sujar as mãos com a corrupção. Mas por que isso é corrupção? Queridos, a pessoa está levando o político a corromper-se, ao subornar, para que você faça a cabeça da igreja para votar nele. Outro aspecto é uma ação contra as leis eleitorais, que configura isso como crime. O pastor tornou-se criminoso, o político também, e a igreja vai junto. É preciso muito cuidado, amados. Os meios não justificam os fins. Não justificam. No reino dos céus, não. Não justifica os fins. E se a pessoa, ela aceita suborno e ou suborna, seja qual for a forma, está em pecado e está debaixo de condenação. E com certeza, não é uma pessoa de Deus, um homem do Senhor. Amém? Outro aspecto interessante, e esse texto fala, ele não testemunha contra o inocente. A sua palavra é real. E se você sabe que alguém fez algo errado, e você jamais poderá, como testemunha, falar mentiras para justificar o amigo, para justificar alguém. A testemunha tem que ser verdadeira. Você pode até ser arrolado como testemunha numa causa, mas você já fala para a pessoa, eu vou falar a verdade. E se a pessoa precisar que alguém minta, com certeza você não será chamado como testemunha. É assim que tem que ser a nossa palavra. É sim, sim, não, não. Nós não podemos agir de forma diferente, amados. O Senhor nos chamou para sermos servos fiéis, para que nós possamos resplandecer a luz de Cristo, sejamos iguais a Cristo, para que as nossas ações sejam semelhantes às de Cristo, e isto em todos os aspectos da nossa existência. Todas as áreas da nossa vida, elas precisam serem trazidas cativas, presas, amarradas aos pés de Cristo Jesus, para que somente a vontade do Senhor seja feita. Amém? 8 características de uma pessoa de Deus. Primeiro, anda em integridade. Oh, glórias! É honesta, é correta. Segundo, pratica a justiça. Ela é justa em tudo quanto faz. Terceiro, fala apenas a verdade. A mentira não faz parte da sua vida. Ações duvidosas não fazem parte das suas vidas. Não é difamador, não fala mal do próximo, não é fofoqueiro. Também é uma das qualidades do homem de Deus. 5, não concorda com o perverso. Ele não é concordante com as ações erradas, com as ações pecaminosas, com as ações que desonram ao Todo-Poderoso. 6, honra a palavra, mesmo com prejuízo próprio. A sua palavra é sim, sim, não, não. Nada além disso. Nada além disso. 7, não empresta dinheiro a juros. Ele não é agiota. Ele não é uma pessoa que faz tudo visando lucros. Amém? E nessa questão aqui, irmãos, aplica-se também os comerciantes. Não falei a respeito disso, mas aplica-se também aos comerciantes que cobram lucros exorbitantes. E é muito comum vermos isso. Você pode ganhar muito bem com 50%, você cobra 100%. Você pode ganhar muito bem com 100%, mas você vai para 200%. Enfim, isso aí é preciso pesar bastante, mas também se aplica nesse aspecto. E 8, não aceita suborno e não testemunha contra o inocente. O servo de Deus, ele não aceita suborno, ele não é subornável, ele é correto, ele é honesto, ele é verdadeiro. Amém, amados? E se nós vivermos dessa forma, com certeza conseguirão ver em nós um servo de Deus. E chegará um tempo que aqueles que vivem no pecado não conseguirá conviver com você, porque sabe que as tuas ações são corretas, porque você é uma pessoa da luz, você não anda nas trevas. Amém?
e vivamos para a luz, vivamos para o Senhor, somente para o Senhor. Eu oro a Deus para que essa palavra fique gravada nos corações de vocês, de todos esses que ouvem e ouvirão esta palavra. Vamos orar. Deus de amor, muito obrigado pela palavra, Senhor, pela revelação da Tua palavra. Eu quero pedir, Senhor, que Tu venhas trabalhar o nosso coração para que em todas as coisas o Teu nome seja honrado. Somente o Teu nome, Senhor Deus. Que tudo quanto façamos, que seja para a Tua glória, somente para a Tua glória, para que possam ver que somos Teus servos, homens, mulheres, crianças, adolescentes, jovens, cheios do Teu Espírito, Senhor. Cheios do Teu Espírito. Ô Senhor, guarda-nos para que nós possamos ter uma vida segundo a Tua vontade. Que Teu Espírito Santo que habita em nosso coração, Senhor, venha nos dirigir, nos trazer a revelação, Senhor, para que o nosso caminho seja segundo a Tua vontade. Ô Deus, abençoe cada um desses que é onde ouvir esta palavra. Que essa palavra fique gravada nos corações. É que eu te peço em nome do Teu Filho Jesus. Amém, Senhor. Aleluias. Vivo o nosso Deus. Vivo o nosso Deus. Mensagem número 676.